considerando os estudos feitos pela comissão no sábado pela manhã, e também as observações feitas nesse momento por Juraci e por Juscelino, também as observações que você traz agora, os dados que estão na mesa, eu particularmente tenho uma leitura que é possível você fazer uma proposta consolidada nesse momento. É possível sim se fazer uma proposta consolidada e colocar na mesa. Uma proposta real que permita a gente dialogar com ela. Porque nós estamos dialogando com base nas ideias. Mas, inclusive, as próprias ideias que você trouxe já para a mesa permitem uma proposta consolidada e a gente possa dialogar. Então, seria interessante a gente sair daqui com uma proposta consolidada e poder dialogar com essa proposta na Assembleia. Apenas com uma carta de intenção, Júnior, eu te digo, é difícil a gente chegar nessa Assembleia e propor, por exemplo, o final da greve com uma carta de intenção. Eu não sei aqui quem é que vai ter coragem de chegar na Assembleia e falar de uma carta de intenção e pedir o final da greve. Mas uma proposta consolidada permite a gente dialogar com esta proposta. Então, não quero me alongar, apenas falei nesse sentido, a gente sair daqui com uma proposta consolidada. A fala dos companheiros agora deixa claro que é possível uma proposta consolidada que a gente avance. Então, a gente pode dialogar com essa proposta. Agora é você, como reitor, que tem que colocar essa proposta na mesa. Sou Angel, mas estou aqui na mesa. Eu também queria externar rapidamente essa sensação, como valeu a pena esse esforço quase que unitário, com alguns pontos de divergência, mas faz parte do processo, mesmo com dificuldade, mas o processo democrático que nós estamos tentando levar, contribuir com ele, como valeu a pena esse esforço, esse recomeço, esse retomar, considerando quinta-feira até agora, né? Passando pelas reuniões de quinta, os trabalhos de sexta, de sábado, aqueles desencontros entre nós, tudo isso, acho que essa mesa, e eu estou falando essa mesa, tem a representação da reitoria de comando de greve, acho que cresceu muito nesse processo, E claro, nós não sabemos detalhes dos diálogos, das mensagens trocadas do reitor e do governador, mas eu não consigo ver, e o governador Ricardo Coutinho, daquilo que nós conhecemos dele, ele negou a possibilidade de, ao longo do período, corresponder com o Bolsonaro. Ele fez restrições, né? Ele disse que pronto. Então eu entendo que nesse termo, professor Angel, com essa compreensão que estamos tentando construir, considerando que a categoria vem se movendo e acreditando nesse acúmulo, eu acho que aquelas duas alternativas colocadas aqui no sábado, acho que a gente poderia agora sair daqui, acreditando nessa possibilidade de sair daqui com a primeira alternativa. Acho que o reitor tem condições, por nesse sentido. E acho que todos ganharíamos, quer dizer, é uma tranquilidade que nós precisamos. Qualquer outra coisa, professor Angel, garante, mas não garante plenamente a se completar, vai dificultar muito o juízo daqui dessa comissão, o juízo do comando, o diálogo que nós vamos ter que fazer daqui a pouco na Assembleia. Então, acho que todas essas ponderações, ficou claro que, respeitando a especificidade da reitoria, o papel do reitor, dos seus técnicos e os nossos trabalhos, da nossa parte, auxiliar completamente e com tranquilidade, com clareza, com consistência, por intermédio de Juraci e Juscelino, a distância entre o cenário de impacto na Folha, eles quase que zeraram. Quase que tem todo mundo agora, a reitoria e nós, uma compreensão, que está muito perto de ter essa compreensão única das coisas, exatamente por essa perseverança democrática que essa mesa se dispôs a fazer, passando por momentos de tensão, né? Ali na sexta-feira, né, no sábado, mas eu estou com essa leitura e queria dizer assim que o Sindicato Nacional se sente muito assim, inteiro, tá? Inteiro e comprometido com a solução que essa mesa vai apresentar. Então eu queria essa fala nesse sentido, colocada por Andrade, o Juraci, o Juscelino, o Angel, o Júnior, o Nelson Júnior, agora devolvendo a palavra ao reitor para dizer o seguinte: realmente não está claro isso. O reitor tem folga. A sinalização, não, folga no sentido de que a sinalização que você demandou que ela deveria acontecer, ao nosso juízo ela aconteceu.
Não teve uma negativa do governo do Estado. É que há algumas nuances para essa mesa da história do dinheiro novo. Então, dizer que depende completamente do dinheiro novo, entendeu? Isso, nesse momento, é isso que eu estou ponderando para o corretor, deu uma suavizada, entendeu? Deu uma ponderada nessa história, né? Eu acho que, você vê como tem 1,2 milhão, né? O governador se comprometeu, né, a fazer com caixa do Estado algumas questões que é o outro ponto da pauta. Quer dizer, eu quero acreditar que essa quase que conjugação, 100% combinação dos cálculos feitos pelo o Juscelino Juraci e com o Pavão do Sussani, acho que o reitor tem essa compreensão do que nós estamos falando aqui. Então ficaria essa reiteração. A gente, daqui uns minutos a mais, para o reitor poder ver os termos legais para fazer isso, e todos nós íamos para a Assembleia na perspectiva de construir esse ponto imediato do reajuste e as formalidades com o tempo mais calma, com menos tensão, para o restante das coisas de médio e longo prazo. Então, gostaria de ouvir o reitor, se ele tem essa compreensão, se ele concorda com essa compreensão que o comando aqui, a comissão do comando está colocando aqui na mesa desse momento. Faça o gol, não fica na tábua e volta para fora, não. Fazer como nós chamamos. Não faça como um ganso, não. Em São Paulo, uma cidófilo. Bate na trave é bonito ainda, né? É bonito, mas O pé bate na trave, o pé é bonito. Quando passa por cima, é bem demais. Nessa situação que está mudando. Vou novamente tentar encontrar aqui o meio termo em relação à questão, não somente a questão quantitativa. É que eu preciso, de forma muito, mas muito clara mesmo, todo mundo reconhecer que se aqueles cálculos lá atrás, que o Paulo não fazia, de forma bem geral, apontando, eles assumidamente sempre foram uma projeção, mas com alguma superestimação, que é a lógica do processo. Ela jamais poderia fazer qualquer cálculo subestimando e botar uma casca de banana. E aí depois estoura, como ela sempre fez isso aqui, durante ao longo dos anos eu acompanho. Mas é preciso reconhecer que a forma como foi feito aquele cálculo aqui, e vocês contribuíram para isso, tentando encontrar dentro daquele limite uma coisa, subestimou demais. Subestimou demais. Tanto que quando eu vi o cálculo, aquela questão dos substitutos, de cara, eu vou botar bem por baixo. Eu pedi já aqui para ver se tem um levantamento bem real dos substitutos, dos 46 substitutos aproximadamente, pode ser para mais ou para menos, vamos ver, que estão para os contratantes. Quantos são T20 e quantos são T40? Para ver se eu diria o valor exato que vai incrementar na folha. Esse valor exato, podem ter certeza, chegaria bem pertinho de 201 milhões. Se não passar, chegaria bem pertinho, sem mexer mais em nada na folha, só com substitutos. Então a gente tem que partir desse reconhecimento, para entender o seguinte, que nas condições atuais, a rubrica de pessoal, 201 milhões, está fechada, nas condições atuais. Fechada, inclusive, correndo risco de, mais adiante, pequena diferença, mas nada muito significativo, mas de estourar, porque 201 milhões é fechado o valor, né? Está lá no orçamento original que foi encaminhado pelo governo do Estado. O orçamento que foi aprovado é outra história, porque tem lá 209 na peça que foi aprovada. Quanto a isso, de fato, orçamentariamente não há problema. Tá? Vejam bem. Orçamentariamente não há problema, eu não preciso remanejar nada. Orçamentariamente. Tá? Porque existe a previsão de até 209. O que eu vou precisar fazer é destinar recursos que originalmente não estavam destinados para isso. Estou tratando aqui do financeiro, não do orçamentário.
Todo mundo já domina isso com tranquilidade. Qual é a diferença? É que, em hipótese alguma, nós temos chance, e aí é muito claro, de, com as condições atuais, hoje, agora, de dizer, não, aquele 203 milhões e 203,5 203 pontos. Deixa eu ver que eu tenho ele exatamente aqui. 203,563. Sobre isso aqui, só sobre esse valor, se colocar os substitutos, que não foram colocados aqui, ele iria aqui para, no mínimo, colocando 1 milhão, em vez de 1,373, como eu achei aqui naquele dia, ele iria para 204 milhões, ou seja, falta na prática 3 milhões e meio. Na prática, vamos pensar não é pensar em orçamento, vamos esquecer orçamento, tá? Já que o orçamento aprovado fala em 209. Mas na prática, do que está previsto, eu precisaria de 201 para 204,5, 3 milhões e meio. Eu coloquei que tem 1 milhão e 200 que eu já comprometo. Retira desse custeio de resto a pagar, que está na fonte 00, não tem problema absolutamente nenhum. É só internamente aqui eu mando um ofício e o pessoal faz a transferência diretamente para a fonte 00, nessa rubrica pessoal. Fica faltando 2 milhões e 300. Aí eu vou fazer outra proposta aqui que eu considero equilibrada, sensata e que atende parcialmente, para me dar segurança. Concordo plenamente com esse sentimento que vocês, o fato de vocês terem tido acesso a todos os detalhes da folha, detalhes esses que em alguns não são conhecidos ainda nem de Paloma, né? Há muitos detalhes, não é da folha atual, da folha futura, que não são conhecidos nem de quem executa lá no computador. Serão, a cada mês, mas que ela diz que tem condições de fazer, não a folha exata, mas uma previsão quase 100% fiel, tendo esse levantamento completo de todos os pedidos, o que é que tem na comissão de saúde, aquela de insalubridade, periculosidade, todas essas atividades e possíveis adicionais, incluindo o que já tem pendente, porque se você jamais diria isso. Não. Todos os que têm pedido retroativo de insalubridade não paga ninguém. Quem vai assumir sou eu. As pessoas vão cobrar do reitor, não vão dizer que foi um acordo feito com a entidade. Porque como são individuais os direitos, não são direitos coletivos, alguém vai dizer, não, mas o sindicato não tem autoridade para negociar e deixar de pagar uma coisa que é minha por direito. Tanto o retroativo, aqueles que não atingiram o teto. Nem nós estamos propondo isso também. Claro. Aqueles que não atingiram o teto do precatório, que eu teria administrativamente que pagar. Porque há previsão orçamentária dentro desses 209 milhões, ou seja, há o orçamento, não há o dinheiro. Vamos sempre lembrar essas duas coisas. O orçamento existe, que permite a concessão, não há o dinheiro. Dentro dessa perspectiva aí, o risco que eu tentaria, que eu me possibilitaria agora tentar correr aqui. O que você chamou o tamanho de sua ousadia, é isso? O tamanho da ousadia, pode ser. Diga aí para a gente ver se a gente seria o seguinte: eu teria um argumento, né, que é baseado numa regra, numa lógica utilizada pelo governo do Estado, que foi a concessão de um reajuste de 3%, que ele concedeu no começo do ano. Eu já fiz até um texto aqui, né, que seria imediatamente, por decisão do consumo, aplicar um reajuste de 3%. A comissão seria instalada para acompanhar a folha, para acompanhar a execução da folha. A comissão, uma mesa técnica, um grupo de trabalho, um grupo executivo de trabalho permanente,
que acompanharia a execução da folha até outubro, estabeleceria outubro como parâmetro. Tá? Dentro do mês de outubro, para ser pago ainda no mês de outubro, constatada que aí nós teríamos basicamente outubro, novembro, dezembro, décimo, mas 4, em vez de 8, 9 folhas, né, como o DSPC, nós teríamos apenas 4, outubro, novembro, dezembro e décimo. Então, metade dos riscos, ou da fidelidade aos números, da certeza, nós já teríamos. Eu partiria para um reajuste imediato de 3%, imediato. Constatada a capacidade financeira, em outubro, de ir para os 5,83, nós iríamos para os 5,83, inclusive retroativo a maio. Ou seja, eu concordo em princípio com os 5,83, mas a aplicação imediata seria de 3%. E em outubro, nós, criando essa comissão, né, mês a mês, a folha está fechada, vamos lá analisar. Vai a comissão, senta com Paloma, estuda a folha, pega todos os dados, leva para a discussão com o sindicato. Precisa a gente ficar discutindo sempre até outubro. Vai acompanhando. Chegar em outubro, passou setembro, fechou a folha de setembro, entregou, vamos estudar a folha de setembro, o que é que tem para pagar em outubro, novembro, dezembro e décimo, né, com uma projeção muito próxima do que seria, vamos dizer, 99% do que seria o real, havendo a possibilidade de implantar os 5,83 para outubro, novembro e diante, nós implantamos. Havendo a possibilidade de implantar e retroativa a maio, nós pagamos retroativa. A condição que eu estou colocando aqui não dependeria mais do governo do Estado. Porque aí eu tentaria negociar com o governo, e aí vocês sabem também o preço disso. Outros investimentos mínimos, né, que seriam repassados para o governo, pequenos investimentos, né, que são, por exemplo, contrapartida de determinados convênios. A gente tem contrapartida de 1,5 milhão, né, do CTIFA, por exemplo. Né. O governo do Estado se comprometendo. Esse é um, por exemplo, a gente tem um que é com a FAPESC, assinado pela FAPESC, Patente Tecnológico e APB. Mas a contrapartida, esse já é do governo, compromisso. Vou tentar garantir que o governo assuma. Mas tem outros contrapartidas que vêm aqui, que são de 500 mil, de 600 mil, de 300, de 1 milhão. Nós conseguimos uma pista de atletismo. 6 milhões, quase 6 milhões, né, para o APB. E recursos do Ministério. Tem contrapartida? A contrapartida mínima. Nós conseguimos, eles chegaram no. Nós botamos 2%, aí foram lá em cima e o projeto todo aprovado, já politicamente aprovado, encaminhado, disse, mas vocês não querem demais. Aí acho que ficou em 5%, se não me engano. Que vai dar o quê? 300 mil para um investimento de quase 6 milhões, então é dinheiro novo de fora que chega para a universidade. Nós jamais poderíamos, nessas condições, fazer essa pista, uma pista oficial. Temos várias emendas de 1 milhão, quando a gente tem que dar a contrapartida. Então, essas emendas que nós já temos aprovadas, e aí tentar transferir todas para essa área de investimento e segurar a onda nesse aspecto. Agora, o que me daria segurança, e ao mesmo tempo eu estaria concordando, em tese, com a implantação, é que, para que essa segurança não fosse quebrada, nós partiríamos imediatamente, assim, implantado em maio, 3%. E outubro seria o limite. E aí é aquela história. Está no meio do período letivo, é muito mais fácil da gente discutir. Eu acho que há uma expectativa muito grande, fora da universidade, dentro da universidade, em todos os setores, de vocês, de mim, de todos os lugares, pelo fim da greve. Eu acho que, independente de qualquer coisa, o mais importante dessa greve é que a gente saia com o espírito de que foi negociado. E que houve uma negociação mínima dentro das condições possíveis, que foi resultado do diálogo, que foi um esforço coletivo, até com a participação do governador, de algum modo, porque quando ele diz, eu só discordo em parte, quando ele diz, o governador disse que faça, se quiser, né? Agora faça se vire.
Entendeu? Não, ele não negou, ele disse que tem Não, ele não negou. Ele não negou de fato, mas ele mostrou. algumas restrições. Ele mostrou um quadro que de fato é preocupante. Aí eu volto a insistir, não tem razão nenhuma para duvidar. Né? Tem aqui um texto onde ele diz: a reserva do Estado hoje é de 36 milhões. Se um juiz autorizar um sequestro de valores, quebra, não tem um centavo para nada. Porque 36 milhões para um Estado que tem um orçamento de 8 milhões, não representa nada. É como a gente sai de casa achando que tinha 50 no bolso, quando vai lá só tinha 5. Então isso não é significativo. Mas ele diz claramente, são 63,15% do Executivo geral, aliás, do geral dos poderes, e 51,3%. Então, esse comprometimento, ele vai dizer, olha, se a UEPB conceder um reajuste, vai puxar mais para cima. Então, se você achar que há alternativa viável para resolver problema, para, vamos dizer assim, fumar o cachimbo da paz de algum modo, dentro dos limites que a UEPB tem, tudo bem. Certo? Agora, para que eu remaneje novo recurso para pessoal do geral do Estado, não tem condição. É o que eu posso fazer no momento, dentro daquilo que eu entendo como ousadia responsável. Mas porque tem, só para compreender, porque tem 2 sim na coisa. Eu tinha entendido que 3 assim imediato. Isso. E ao longo do período, mas considerando outubro como limite, quer dizer, a terminar de executar a folha de setembro, as outras que faltam, outubro, novembro, dezembro, 10º, faltam 4, certo? Aí tínhamos descoberto as condições de complementar, constatado pronto, aí constatado quando há condições política, tá certo? Institucional, que nós começaríamos a trabalhar um patamar de tranquilidade, né? De arrefecimento, tá certo? Dos anos que estão naturalmente exaltados contra a conjuntura de greve, entendeu? De fazer essa ponderação assim meio, entendeu? Quer dizer, você iniciou diálogos, nós não duvidamos dele. Você mesmo disse, quando o governador não vetou, disse que tem problemas para avançar nisso. Você deu os cenários que podem, então, 3% imediato e o compromisso de, em outubro, né, complementar essa diferença com 5,83. Eu acho que isso é um cenário muito bom para essa mesa trabalhar com os desdobramentos depois de resolver essa questão. Pediria que o Heitor, se puder, dissesse alguma coisa sobre essa ponderação. A proposta de Cunha pensou, colocou a proposta, entre a gente, ninguém que vai saber isso, eu disse para os colegas olharam assim e tal, mas veja a generosidade da proposta de Cunha. Reconheço. A generosidade é tal que chega, você dá os 3% agora, se compromete com 2,83 em outubro. A generosidade da proposta de Cunha está no fato que nós não vamos aqui exigir a diferença de maio para outubro. Quer dizer, é generosa a proposta dele. Quando você está dizendo isso, eu entendi isso, não é isso? Propôs isso, aqui em outubro. Aqui em outubro, isso que você está dizendo, 3% agora e 2,83 em outubro. É isso que você propôs. Sim, mas tem 2 cenários, inclusive. É considerado retroativo também? Na proposta de. Peraí, olha só. Na proposta de junho, né? Feitos estudos, estruturados cenários, viu? Seria. Feitos estudos e constatados cenários seriam retroativos, né? Isso aí é uma margem. A outra proposta seria essa, seria uma definição exata para outubro, que é outra posição. Agora, não impede, pelo que eu entendi, da proposta de Cunha, é essa que Junho já tem colocado. Que é aquela história, se você tem limite, se você tem né? Se você tem o recurso, é lógico que será, né, retroativo. O compromisso número 1 é esse. O compromisso número 2, que eu entendi na proposta de Cunha, seria esse, ó, a garantia desse em outubro, e não ficar aquela coisa solta até dezembro. Ele delimitou. O que fica para a mesa pontuação é o tamanho da retroatividade. 3% agora, e outubro passa a ser 5,83%, e o compromisso do reitor discutir na mesa, né? Visse todos esses cenários, aí bom, pessoal, ó, não dá para voltar a maio, mas dá para voltar a agosto, tá entendendo? Então, é uma perda bilateral, aspas no termo. Mas a ideia é essa, 3% passa a ser completo 5,83 a partir de outubro, né? E essa mesa vai ao longo do tempo, com essa discussão do reitor. A comissão nossa vai continuar trabalhando com o financeiro e o orçamentário da universidade, né? Para ver
aquelas janelinhas para onde se fecharam, né? Se fecharam para baixo, se fecharam para cima, né? Usando uma expressão bem popular. Né? Aí vai se ter a noção de quanto dá para retroagir, de outubro para trás, tá entendendo? Mas eu fiz claramente a proposta aqui para a mesa, apareceu aqui agora nos diálogos, entendeu? Entende? Tá claro? Eu entendi, na posição do... Tá claro aqui. Na posição do reitor, viu? Na posição do reitor, quando ele apontou para o terceiro quadrimestre a reavaliação desse cálculo, ele deixou claro, ó, retroativo, né? Retroativo, se possível, a maio dentro dos estudos estudados. Foi isso que ele fez. Era só para... A diferença do entendimento tinha sido com relação a contraproposta que foi tributária na mesa. Então foi importante colocar para entender o que era a proposta. Claro, saber do que estamos tratando. A gente falou uma coisa, leitor outra e a proposta de conhecer. Então foi bom para clarear e saber qual são as propostas que nós temos na mesa. Deputado é um que carece uma resolução. Que carece uma resolução, mas tem pontos que podem, no diálogo da mesa, como a gente já teve, né? Por exemplo, teve pontos que ele Júnior já tem se posicionado. Olha, isso aqui eu sou favorável, até independente do que, como ele diz, a questão é política, né? Está aqui. Aquilo que realmente demanda de uma decisão de órgãos superiores da universidade, é lógico, eu concordo que tem que ser encaminhado agora. Tem que ser encaminhado sim, agora. O reitor dizendo que isso foi fruto do diálogo, né? De todo esse período que nós discutimos, para também dizer, só que aquilo foi zero para os conselhos. Não, aquilo só foi para os conselhos fruto de uma discussão política envolvendo, né, a administração e movimentos. Nós vamos conseguir para o debate político. Isso. O comando da universidade, com todo o envolvimento. Bom, é por aí. Aí é onde eu não chega no conselho, eu volto ao recorte político que o reitor fez. A questão, e aí são pontos políticos. Mesmo você caminhando para o conselho, mas você tem uma posição política de ponto. Né? Para também a gente não sei. Ele diz, olha, eu remeto para o conselho e o conselho decide. Não, eu remeto para o conselho, mas aquilo foi fruto. Né? Agora, para médio e longo prazo é diferente. Ou seja, chega no conselho com um respaldo político e toda uma discussão coletiva. Isso. Não chega com uma proposta escrita nesse momento para ser debatida, mas fruto toda uma discussão. A preocupação é essa. Agora, tudo aquilo, tudo aquilo para médio, né, e longo prazo serão frutos dessa discussão. A mesa vai continuar. Qual é o termo? Já modifiquei os termos daquele que você recomendou. O que é o texto do documento? Caso docente, representante da UEPB, convidado da UEPB, comando de conforme estudos realizados pelo PRH, com pleno acompanhamento e efetiva participação de representantes dos docentes, ficou constatado que a capacidade financeira da UEPB está limitada em 2013 aos 231.360.000, definido no cronograma mensal dos embolsos, o que implica no limite de 201 milhões para pessoal. Ponto. Retira aqueles conceitos lá, da inviabilidade e tal e tal. Não vou depois dizer que é viável, como é que fica? Falei. A gente está constituindo um fórum de reitores das universidades públicas da Paraíba. Foi adiada 2 vezes essa reunião, está marcada para 10 horas de uma pessoa. E eu não é assim. Naquela época envolvia o antigo Cefet, agora vai continuar. Vai, o Cefet o Instituto Federal. Cheguei a participar desse. O EPB, o FPB, o FCG e o Instituto Federal. São boa ideia. Para discutir emendas parlamentares, emendas de bancada, ciência e tecnologia, verbas estaduais, essa coisa toda. Bom, continua. Após novos estudos, tomando por base o mês de abril de 2013, e com a proposta de implantação de reajuste de 5,83 a partir de maio, chegamos à conclusão de que seria necessário, para o atendimento integral ao pleito, um acréscimo de pelo menos 6 milhões ao financeiro disponibilizado para o repasse no montante anual. Repasse, disponibilizado no montante atual. Já está diminuindo esse montante, não, esses cenários são menos. 6 milhões. Com os cálculos de hoje, sim, fazendo completo. Porque isso aí iria para 207. A conta mais baixa que foi feita apontava para 205. Eu estou botando aqui, na verdade, com um colchão de 2 milhões, para dizer assim, a partir daquela subestimação. Isso aqui não é condicionante. Não é condicionante, porque mais adiante... Os limites do cenário, né? Mais adiante eu fecho tecnicamente uma proposta. Salientamos que a LOA 2013, aprovada na Assembleia e sancionada,
como é do conhecimento público, incluiu por emenda 10 milhões no nosso orçamento. Porém, tais recursos não estão disponibilizados para o EPB. Nosso problema, no momento e neste sentido, não é orçamentário, mas financeiro. A reitoria assume o compromisso de proceder novos estudos com menor margem de erro e levar ao conselho a proposta de concessão do reajuste do percentual de 3% imediatamente e os 5,83% em outubro de 2013. Ponto. A retroatividade da diferença entre os dois percentuais poderá ocorrer caso fique comprovada a capacidade financeira. Aquilo, ou seja, maio e outubro garantidos. E quando eu ver a guilhotina vindo no meu pescoço, eu chamo vocês tudo e ir embora. Vem pra cá, não, Paulo. Tá com a guilhotina, rapaz. Tá a guilhotina de volta. Caso fique comprovada a capacidade financeira. A reitoria se compromete a instalar, por meio de portaria, mesa técnica permanente, com representação da reitoria e das entidades, com o objetivo de acompanhamento da execução mensal da folha e estudos de viabilidade técnica. Ponto. Por outro lado, mantém todos os compromissos assumidos em relação a todos os outros pontos de pauta, conforme o ofício EPB GR 056, de 23 de abril de 2013, que é aquele outro ofício grande com 4 páginas. Deste modo, apelamos ao conjunto da categoria pelo retorno ao trabalho e confiamos no entendimento que podemos construir o departamento da Se assinar e levar, como vai aquele esforço, né, de dialogar, perseverar. Avisem ali a Cleandra para ela abrir o dedo. Deixa eu mandar aqui para todo mundo estar agora, todo mundo Mas sim, Só para constatar mais uma vez, não, isso é verdade. Só para constatar mais uma vez, como todos os meus amigos sabem disso, a luta sempre vale a pena. Sem a luta, nunca tem conquista. Então, parabéns à luta, aos professores da UEPB, aos técnicos administrativos, aos estudantes engajados nessa luta. E aí, depois de muita batalha, 66, 67 dias, estamos chegando a um resultado positivo. E não tenho a menor dúvida que nós não estamos resolvendo o problema. Não estamos resolvendo. Mais do que couber a minha... Não, o problema da universidade... Assim, não. Uma coisa... Eles estão resolvendo um ponto importante para continuar na perspectiva de resolver os outros, né? E o reitor tem um compromisso desse comando que será formado na comissão, né? De continuar dialogando e construindo cenário para o que ainda acertar na mesa seja executado. E com muita tranquilidade. Aqui todos nós saímos um pouco mais maduro dessa situação. Tanto o comando, a entidade, o comando e acho que a reitoria também. Um aprendizado muito, dando uma demonstração de resolver a greve. Isso. A greve é um dos pontos, né? Isso é imediato. É. Isso é imediato, mas com a perspectiva positiva de continuar dialogando os pontos da universidade. Acho que é isso. Volta, se a Assembleia concordar, volta ao trabalho e já grande parte da atenção some, né? Então, todo esse processo de negociação, um momento difícil, quando a gente não conseguia sentar à mesa, naquele momento o Anderson chegou, participou, dialogou, e o Anderson com certeza tem uma participação decisiva também nesse processo de construção do acordo do sindicato, do comando de greve, da categoria docente com o comando da universidade. Então, está de parabéns ao Anderson, parabéns todos envolvidos nessa luta política, nesse momento decisivo para a PV. Nós fizemos isso porque houve a sinalização do comando, né? Então nós fizemos isso em respeito à construção local, né? Não faríamos nenhuma iniciativa, né, de retomada se não tivesse, né, a consulta e a, né, emissão do comando de greve. Não é isso, Celino? Todos nós somos... Camarada do Sérgio. Chegou? É isso, não deve estar... Pega lá. Conforme eu li, tá? Não houve nenhuma alteração, mas deixa você fazer a leitura aí.
Quer ler de novo? Por favor. Ofício, o EPB, Gabinete do Reitor, número 65, Campina Grande, Paraíba, 6 de maio de 2013. Ao senhor professor José Cristóvão de Andrade, presidente da UEPB, nesta. Caros docentes e representantes da UEPB, comando de greve. Conforme estudos realizados pela Pró-Reitoria de Recursos Humanos, com pleno acompanhamento e efetiva participação de representantes dos docentes, ficou constatado que a capacidade financeira da UEPB está limitada em 2013 aos 231.360.000 reais, definidos no cronograma mensal de desembolso, o que implica no limite de 201 milhões para pessoal. Após novos estudos, tomando por base o mês de abril de 2013 e com a proposta de implantação de reajuste de 5,83% a partir de maio de 2013, chegamos à conclusão de que seria necessário, para o atendimento integral do pleito, um acréscimo de, pelo menos, 6 milhões ao financeiro disponibilizado no momento atual. Salientamos que a Lei Orçamentária Anual de 2013, aprovada pela Assembleia Legislativa da Paraíba e sancionada como é do conhecimento público, incluiu por emenda 10 milhões no nosso orçamento. Porém, tais recursos não estão disponibilizados para a UEPB. Nosso problema, no momento, nesse sentido, não é orçamentário, mas financeiro. A reitoria assume o compromisso de proceder novos estudos com menor margem de erro e levar ao consumidor a proposta de concessão do reajuste do percentual de 3% imediatamente e os 5,83% em outubro de 2013. A retroatividade da diferença entre os dois percentuais poderá ocorrer caso fique comprovada a capacidade financeira. A reitoria se compromete a instalar, por meio de portaria, mesa técnica permanente, com representação da reitoria e das entidades, com objetivo de acompanhamento da execução mensal da folha e estudos de viabilidade técnica. Por outro lado, mantém todos os compromissos assumidos em relação a todos os outros pontos de pauta, conforme o ofício EPB, Gabinete do Reitor 056, de 23 de abril de 2013. Desse modo, apelamos ao conjunto da categoria docente da UEPB pelo retorno ao trabalho e confiamos no entendimento que podemos construir democraticamente com as atividades plenamente estabelecidas e em diálogo com toda a comunidade. Cordialmente, professor Dr. Antônio Guedes Rangel Júnior, reitor. Ok? Ele já deu o visto? Já deu esse visto. Pode até ficar você com a cópia. Deixa eu ver. Pode até ficar você com a cópia. Deixa eu ver. Espero que vocês conversam lá agora. E o visto novo? Eu peguei, cadê o visto? Ah, o outro já levou. O menino levou já para escanear.